Bom dia, sábado, dia 11 de março de 2023, e convidamos a todos a fazer a inscrição nos canais do YouTube do A Caminho da Luz e do Geal. É muito fácil, é só clicar em inscrição, clicar no sininho e pronto, está feito. É fácil assim? Sim, é muito fácil e rápido e nos ajuda muito na divulgação da doutrina. Agradecemos a todos que estiveram ontem na nossa live com Daniel Oliveira e Aline Menezes, de toda sexta-feira, às 19h50. Agradecemos a todos que fizeram perguntas, a todos que participaram e agradecemos a todos que irão participar, irão assistir, irão comentar, irão avaliar, dar o seu like, compartilhar com seus amigos. É muito importante para todos nós. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte 4 das Esperanças e Consolações, que deu origem ao livro Céu e Inferno, capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres, item Desgosto da Vida e Suicídio, dando continuidade a esse item. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Responde os espíritos superiores. O que assim procede não faz bem. Então, não é uma boa atitude. Logo de cara ele responde isso. Mas, entretanto, porém, contudo, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta. Tudo é levado em consideração, tudo é observado pelas leis divinas, que é perfeito, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. Então, é uma expiação que ele impõe a si próprio. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta, como ele disse lá no início. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Essa é a melhor forma. Tirar da sua sociedade os preconceitos, tirar da sociedade esses abusos que gera essa série de situações. Uma vez eu vi um filme muito bom, por sinal, onde tinha um dos personagens centrais, desculpa, era uma pessoa que tinha uma atividade na contravenção, isto é, ele produzia bebida e não pagava imposto para o governo. Nós sabemos que isso é um erro, né? Porque dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas ele fazia isso. E a sociedade queria punir ele, pegar ele de algum jeito. E aconteceu um assassinato e ele estava sendo o principal suspeito. E ele não cometeu esse assassinato. E ele tinha um álibi. Mas que álibi era esse? Ele foi acompanhando uma amiga, né, solidário a ela. Ele tentou persuadir ela para não fazer isso, mas ela não quis, mas ela precisava de ajuda, ele acompanhou ela para que ela fosse fazer um aborto. E ele não podia usar esse álibi, porque ele não podia expor a menina, porque ela era filha de pessoas rigorosamente religiosas e trabalhava numa escola religiosa, que também era muito rigor. Então, a pressão nela foi muito grande. Ela aconteceu uma gravidez, né, fora do casamento, e como é que ela ia explicar isso na sociedade? Eu quero estar dizendo aqui, os abusos, o preconceito que fizeram ela tomar essa ação. Ela não queria abortar, mas ela foi pressionada e abortou. E esse amigo não usava esse álibi de jeito nenhum. E aí ele conheceu, ou melhor, uma repórter conheceu ele, né, que ela estava participando daquela investigação, e eles se gostaram, começaram a ter um relacionamento, e aí, nesse momento de confiança, ele disse para ela esse álibi, qual era. Aí ela tentou justificar com ele, não, mas você não pode deixar você ser preso se você não cometeu o crime. Ele falou, mas eu não vou falar, não adianta, eu não vou. E aí ela foi lá para o repórter, escreveu o artigo, mas ela se arrependeu, ficou na dúvida. Aí ela deixou o artigo guardado lá na mesa dela.
Aí o que aconteceu? O editor-chefe, né, querendo um artigo, ele passou pela mesa dela, viu aquilo, gostou, né, para ele seria um pacto, publicou, sem o consentimento dela. Resultado, aquela notícia saiu no jornal. Quando a menina pegou o jornal na porta de casa, ela entrou em pânico, em pânico. Então, ela entrou na banheira e se suicidou. Aí você vê. E a repórter não queria, mas ela não deveria ter escrito o artigo. Ou se desistiu, devia ter rasgado o artigo. Resultado, o rapaz não perdoou ela por aquilo que ela fez. Então, você vê, é o que está dizendo aqui, a sociedade é que pressiona essa situação. Isso é que tem que ser combatido. E não defender a liberação do aborto. Não, tem que ser combatido esses preconceitos, essas atitudes erradas. Tem que ser estimulado como é que se faz a preservação, como se você se previne para não engravidar se não tiver intenção de engravidar. Isso é que tem que ser desenvolvido, e não simplesmente liberar o aborto. É mais fácil, mas não é o certo, não é o correto. Mas aí Kardec coloca uma nota. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação, má prova que dá mais apreço à estima dos homens do que de Deus. Então, ele dá mais importância ao que os outros pensam do que o Pai, o Criador, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Então, quer dizer, toda aquela programação que estava prevista naquela encarnação vai deixar de acontecer. Deus, muitas vezes, é menos inexorável do que os homens. E às vezes as pessoas pensam, vai acontecer, e Deus, né, é muito mais benevolente conosco do que nós mesmos uns com os outros. Perdoa os que sinceramente se arrependem e leve em conta a reparação. O suicídio nada repara. Então, temos que ter consciência. Vamos esclarecer a sociedade de que a morte não existe. O Espiritismo prova que nós continuamos, a vida continua. Então, por que o suicídio, se a vida continua? Se é por alguma dificuldade, essa dificuldade vai aumentar, vai ampliar. Então, não é o caminho. Então, que nós possamos orientar a todos os nossos irmãos dessa realidade do universo e evitar essa situação muito desagradável para quem comete e para os seus familiares, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. E assim agradecemos a Deus mais uma vez esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e Geal. Às segundas, 19h30, o Céu, Inferno e a Gênesis. Cada semana um livro. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, às 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar, é só clicar no link. E o link você pode solicitar ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela. As reuniões presenciais do GEALME, que fica na Rua dos Diamantes, 1497, no bairro de Rocha Miranda, é terça-feira, às 14h30, estudo do Evangelho. E às quartas-feiras, 19 horas, exposição do Evangelho e Passo. E o A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, Colégio, é terça-feira, às 19h30, estudo do Livro dos Espíritos e Passo. Quintas-feiras, 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e também o Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Se você é aqui do Rio, ou dos municípios próximos, não deixe de prestigiar e conhecer ambas as casas e conhecer melhor o Espiritismo. E se você mora distante aqui desses bairros, procure um centro próximo da sua residência, procure na Federativa, se eles indicam um centro, e conheça. O Espiritismo tem muito a nos ajudar. Você não precisa deixar de frequentar a sua religião, você é católico, se você é protestante, não importa. Procure conhecer e até levar esse conhecimento para aqueles que lá estão, porque esse conhecimento não é do Espiritismo, esse conhecimento é da lei da natureza. Então, vamos quebrar os preconceitos, como foi falado aqui nas questões estudadas,
e seguir em frente, pois assim que é o que nós devemos fazer. E mais uma vez agradeço que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos e um ótimo final de semana para todos nós.